Bem-vindos a mais um Núcleo Call, nossa 18ª edição. Eu conversava aqui com o meu convidado antes da gente começar a gravar, eu tô me sentindo como se eu estivesse num torneio de pôquer e tirado 3 pares de ases em 3 mãos seguidas. Provavelmente ninguém ia me derrubar nesse torneio, porque afinal de contas, meus 2 últimos convidados haviam sido o Rafael Furlanetti e o Silvio Castro, e hoje, né, vamos falar um pouco desse convidado aqui. Bom, quem é de mercado sabe as responsabilidades que recaem sobre os profissionais que atuam nessa área. Isso ainda mais vale quando a gente está falando no gestor. Então, de antemão, eu agradeço aqui ao meu convidado pela disponibilidade dele. Eu sei que o tempo dele é exíguo, então estar aqui conosco é um sinal de grande deferência. CFA, engenheiro pela Politécnica, MBA pelo INSPER, amante do rock and roll. Esse goiano tem uma trajetória muito vitoriosa no mercado e recentemente iniciou aí uma nova etapa na sua vida profissional, né? Entre outros assuntos, é sobre isso também que a gente vai falar em nosso encontro. Bom, hoje o nosso convidado é o famoso, né, João Luiz Braga, mas aqui no mercado Braga. Braga, obrigado aí pela sua presença, viu? Tenho Marcelão, o certeza... prazer é meu. É uma honra participar e bater papo sobre... Você sabe que eu sou muito apaixonado pelo que eu faço, então para mim é divertido e uma honra. Imagina, a honra é toda nossa. Eu lembro do nosso primeiro contato no evento lá da XP. Você, durante a apresentação, havia falado sobre realizar prejuízo, né? Que a gente precisa estar revendo posições. E eu, ao final do evento, compartilhei com você uma frase que eu havia aprendido com um amigo meu, né? Cliente que tinha dito para mim que das melhores operações que fiz em bolsa, algumas foram prejuízo. Eu lembro que você tinha, eu lembro que você tinha gostado da frase. Bom, deixa eu te falar uma coisa. Gostei e uso até hoje. É isso aí. Deixa eu te falar uma coisa. Bom, você percorreu uma trajetória aí riquíssima, né, ao longo da sua vida profissional. Eu queria que você falasse um pouco, né? Eu vou dividir a pergunta em duas. Então, primeiro eu quero falar desse caminho que você percorreu até chegar aqui, e depois a gente fala dessa nova etapa aí da sua vida profissional. Claro, é um prazer. Eu dei um pouco de sorte na minha vida profissional, dos lugares que eu consegui trabalhar, dos lugares que me acolheram e que eu aprendi bastante. Resumindo a história, é uma história longa, né? Eu vim de Goiânia, né? Eu vim fazer engenharia aqui em São Paulo, engenharia elétrica, porque eu achava realmente que eu ia ser engenheiro elétrico, eu gostava. Eu sempre fui muito ligado com computação, enfim, aprendi a programar muito, muito, muito jovem, assim, eu acessava, fui um dos primeiros 500 beta testers da internet no Brasil em 1993. Na época, essa história eu não conto muito não, Marcelo, depois qualquer dia eu te conto inteira. Na época da Embratel, que veio com essa ideia do plano piloto da internet do Brasil. Então eu sempre fui muito ligado nessas coisas de... Já fui meio hacker, assim, tem umas histórias para contar disso também. Enfim, nerd, né? Tipo, eu sempre gostei de estudar e tal. E eu falei, vou fazer engenharia na USP, na elétrica, porque eu sigo esse caminho de computação e tal. E aí você vem para São Paulo, né, de Goiânia e tal, e aquela coisa explode, né, opções, né, possibilidades, né, e explode na sua cara. Eu lembro de ir naquelas primeiras convenções, feiras de emprego ali na Poli, e falar, caramba, olha, tem banco, nossa, consultoria, né, nossa, tantas outras coisas além de engenharia. E aí comecei a abrir minha cabeça e percebi que eu gostava de outras coisas também. Ainda na faculdade comecei a estudar muito mercado, comecei a gostar. Meu pai chegou a fazer um sacrifício para ele, porque meu pai não tem grana, e um sacrifício para ele que foi me dar R$ 5.000 na época. Isso tem uns 20 e poucos anos, estão atualizando, deve ser o que são uns R$ 20.000 hoje. Um sacrifício para ele, para João, toma esse dinheiro aqui, investe aí, aprende aí, tudo isso. Foi legal, que eram R$ 5.000, eu comecei operando opção, a primeira ação, depois para opção. Aí em 6 meses eu transformei esses R$ 5.000 em R$ 20.000, achava que eu sabia tudo, né? E aí um belo dia, um gap de alta, eu estava vendido umas opções lá de Telemar, e eu quebrei. Então já tive essa experiência de quebrar, que foi o melhor MBA de riscos que eu já tinha na minha vida, nunca mais passei perto de correr tais riscos. Enfim. Nenhuma faculdade como a vida, né? Exatamente. Mas eu apaixonei pelo mercado, comecei a estudar muito e ainda na Poli eu cheguei a estagiar num banco alemão chamado WestLB, que não tem mais no Brasil faz tempo, mas ainda existe na Alemanha. E quando eu me formei, o meu primeiro emprego foi num lugar muito legal, que eu tive a sorte de trabalhar, que na época era a fusão da Ultor com a GP Investimentos, que basicamente era o family office do Jorge Paulo Lemann, do Beto Sicupira, do Marcel Telles, e naquela época, estou falando de 2003, 2004, aquela época o juro era 25%, né? A bolsa era um lixo, né? Tipo, tinha pouquíssimo ativo, um pouco líquida. Então, legal era fazer renda fixa, né? Então, eu fazia renda fixa na GP nessa época. E
com pessoas que são meus amigos até hoje, tipo o Rodrigo Campos, lá do Twitter. Um abraço para ele. Então eu tive o prazer de trabalhar com o Jorge Paulo, eu encontrava com ele ali. Aí eles mesmos venderam a GP para os atuais sócios que estão lá até hoje e foram para os Estados Unidos para fundar a 3G. E ali eu sempre conto essa história, que a gente vinha de 8 anos do FHC de estabilidade, inflação baixa pela primeira vez em um bom tempo, né? E existia uma demanda reprimida para o mercado de capitais gigantesca, né? As empresas queriam acessar a bolsa. Tinha anos que não tinha um IPO. Porque a bolsa era muito ruim. E aí, quando o Lula ganhou, o mercado estava em pânico do que seria o Lula, aquela coisa. E o Lula veio com a tal da carta aos brasileiros, né? Falou, não, gente, fica tranquilo, né? Contratos serão respeitados, né? E isso destravou essa demanda reprimida para o mercado de capitais, né? Vieram os IPOs, CCR, Natura, Gol, Renner, Localiza, Submarino, que é B2W, empresas que até hoje a gente olha, né? Junto com o super ciclo de commodities, bolsa voltou a ser um ativo querido, legal. Só que não tinha gente que fazia, tinha pouquíssimo analista de bolsa no Brasil, né? Então essa galera teve que sair formando essa geração. E foi quando, lá em 2004, meados para o final de 2004, eu recebo uma ligação da Hedging Grifo na época, o Fundo Verde, o time do Stuhlberger, para fazer bolsa lá. O time do Marcelo Cavalheiro também, que está hoje na Safari. E eu falei, pô, é bolsa, não tem nada para renda fixa aí, não. A cara, não, é bolsa. Mas você vai gostar, João. Aí eu cheguei a negar, depois eu aceitei, teve uma história engraçada isso. E eu aceitei lá em 2004, foi quando eu comecei a fazer bolsa lá no Fundo Verde, lá na Hedging Grifo. E essa, você sabe bem, né, como eu gosto, foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida, mudou minha vida, e realmente eu sou apaixonado por bolsa. Mas eu comecei a fazer em 2004. É Fiquei uma 10 escola anos que na se Hedging fosse Grifo. pagar ia ficar bem caro, né? Pois é. E aí aprendi muito. O Stuhlberger tem cabeça de bolsa, tá? Ele é gestor macro, mas ele entende muito de ação de empresa e de como é que os mundos se conversam, né? Sim. Então aprendi muito sobre bolsa lá. Eu virei sócio da empresa. A gente vendeu a Hedging Grifo para o Credit Suisse, né? Que virou a Credit Suisse Hedging Grifo. Assinei um documento lá que eu tinha que ficar 8 anos trabalhando lá, não podia sair, não podia trabalhar em outro lugar. Cumpri esse contrato trabalhando lá, e no final de 2014 foi quando meados de 2014 foi quando eu pensei pela primeira vez em empreender, em montar uma asset, quando eu recebi um convite para ir jantar com um cara chamado Guilherme Benchimol. Eu topei, fui Que lá a gente conhece tão bem, né? a gente conhece bem. Na época ele não era tão famoso. Ah, ele era famoso já, mas não era. Ele era mais acessível. E ele falou: João, vamos no Nagayama. Você come japonês? Vamos lá no Nagayama e tomar uma cerveja e bater um papo. E ele me contando, falou: João, para empreender, vem empreender com a gente, né? Tipo, você vira sócio da XP e aqui é uma pegada de empreendedorismo e tal. E qual que é o trabalho de um analista de ações, né? É analisar empresas. Aí o Guilherme me chama para ser sócio da XP, o mínimo que eu tinha que fazer era analisar a própria XP. Claro. Analisei, fiquei 4 meses estudando, tá? Fiz uma diligência bem grande, tive, sei lá, quantas, 8 reuniões com o Guilherme, falei com a diretoria inteira. Enfim, e apaixonei pelo caso, gostei demais do caso. Falei, cara, acho que faz sentido ir para XP e não montar. E, Bom, e eu, foi, eu sou, eu sou suspeito a falar, né? Não por acaso sou parceiro da é, XP. eu também sou suspeito. E vou te falar, assim como ter ido para Grifo em 2004 fazer bolsa, ter ido para XP em 2015, 14 para 15, também foi uma decisão muito acertada, uma das melhores decisões que eu tive na minha vida. E por dois motivos. Um, porque realmente teve essa pegada de empreendedorismo, de pegar a XP, que era pequena na época, né? A XP inteira lucrou em 2014, no ano que eu entrei, 1/3 do que só os meus fundos, depois de pagar todo mundo, lucraram em 2019. Tipo, só os meus fundos, fora a XP inteira, fora o resto da XP inteira. Então, assim, eu peguei aquilo realmente uma coisa muito pequena e que cresceu e foi muito, muito, muito legal. Muito legal ver aquilo ali virar o que virou hoje, né? E viver isso, IPO, Nasdaq, lá no Bell, são memórias que eu vou ter pro resto da minha vida. Mas teve um outro fator que foi muito bom de eu ter ido para a XP, que foi o aprendizado. Eu aprendi muito lá. Desde o lado empreendedor, porque a Grifo, a Verde, era uma asset consolidada, uma asset grande, que Sim. eu tinha 2 traders para fazer minhas operações. Quando eu cheguei lá, eu e o Peixoto, que está lá até hoje na XP, cara, era a gente, não tinha nada, vamos embora, tem que cruzar, cabecear e voltar para marcar. Era nós dois, assim, tendo que abrir conta em corretora, tendo que fazer tudo.
E como o Peixoto tem um estilo muito diferente do... Tinha, né, porque eu acho que a gente se encontrou, né? Mas tinha na época um estilo muito diferente do meu. O meu era Red em grifo, fundamentalista de longo prazo e tal. E o dele era a escola do Léo Linhares, SPX, BBM, que também tem fundamento pra caramba, mas sabe tradar, sabe olhar pra tela, fala, olha um cleanup, coisa que eu não fazia isso, eu nunca fiz na grifo. Pra mim foi muito bom, porque eu aprendi isso com o Peixoto na XP. E acho que ele também pegou muito do fundamento, de delegar muito para os analistas e tal, comigo. Eu acho que a gente se encontrou no meio do caminho. E foi muito legal. Então também teve esse lado de aprendizado muito legal de ter ido para a XP. Só que a verdade é que a vontade de empreender nunca saiu, né? Eu continuei com essa vontade de empreender, o tempo foi passando, eu fui ficando velho. Ano passado eu fiz 40 anos, falei, cara, e aí, quando é que eu vou? Ficando velho, você tá uma moça, rapaz. Deixa eu te falar uma coisa. 41, cara. Eu acho que é aí que a gente chega aí na nossa segunda pergunta, né? Ainda que empreender não seja, vamos dizer assim, uma novidade no sentido estrito da palavra, mas você está iniciando um projeto agora que eu acho que mais à frente, né? E começando mesmo do zero, né? Eu queria que É, você falasse, né? Você já trouxe esse caminho para a gente de como foi estar aqui até agora. Eu sei o quanto que essa experiência de lidar com a XP pode ser transformadora. Carlão começou a vida profissional dele comigo, menino. O que legal. Guilherme eu conheci em 2007, no auge da 2000 e não, minto, 2008, no auge da crise do subprime. Eu era parceiro de uma corretora e estava buscando algo mais profissional. Ali naquele momento não foi possível, mas a minha impressão já foi ali a melhor possível. Né, já sabia que eu estava diante de alguma coisa muito diferente. Eu estou no mercado desde 86, eu vi que ali tinha um divisor de águas e que alguma coisa muito grande vinha pela frente, como acabou se confirmando. Bom, Perfeito. mas no seu caso, você cumpriu uma etapa brilhante lá, né, muito querido por todos, um trabalho vitorioso e começa essa nova etapa. Eu queria que você falasse um pouco aí, né, desse processo de construção da Encore, dos valores dela, como é que é esse frio, que eu imagino que deve dar um frio na barriga aí, nesse novo Com ciclo, certeza. né? É muito engraçado, porque tem sim uma pegada de empreendedorismo um pouco diferente da que teve na XP, né? Eu brinco, né? Na Asset, no nosso meio, né, a gente faz muita amizade, né? A gente conhece o pessoal. Eu brinco que eu não tenho concorrente, né? Eu tenho amigos por aí que é o que a gente chama, o inglês chama de competition, né? E não competition, né? Porque como existe o sentido de capacity limitada em assets, né? Tipo, você não Sim, cresce quanto você quiser, acaba que as pessoas não competem, são amigas, né? Então eu tenho muito sim, amigo, sem dúvida. e aí, óbvio que muitos me ajudaram, e eu ia conversar e tal, e todos falavam, pô, João, ó, por exemplo, tenha um COO forte, né? Porque você vai lidar com coisas que você não está acostumado, né? Tipo, a pia tá vazando, quem é que conserta, né? Na XP ela aparecia consertada no dia seguinte, né? Agora não, Sim, é agora esse quem tem. nível. Quando você assume o negócio, é esse nível mesmo. Não, já passei por algumas que eu tenho história para muito chopp para te contar, Marcelo. Tipo, a construção da Encore atrasou 2 semanas, porque na hora de registrar na Jusesp eu registrei Encore Asset Management, né? E aí depois de 2 semanas o pessoal voltou e falou assim, olha, seu pedido foi indeferido porque você usou o termo em inglês, Asset Management. Eu tive que mudar para Encore Gestão de Recursos, aí aceitaram. Tipo, coisas que eu É, não sabia disso. coisas do Brasil. Pois é, tem várias histórias como essa. E aí, o, o, o fato é, eu já penso muito sobre o que eu queria fazer e as coisas de diferente já tem muito tempo, tá? No mínimo desde 2014, mas assim, de 2017, 18 para frente, eu também ficava anotando, olha, o dia que eu for fazer, eu vou querer fazer assim. Não sei. Então, no dia que eu fui falar com o Guilherme, falou, Guilherme, é o seguinte, chegou a hora, e aí foi uma coisa super, não foi uma coisa tão ruim, né? De, Guilherme, eu quero sair, porque eu já cheguei pro Guilherme com a ideia de que eu saio da XP, mas a XP não sai de mim, né? Eu deixo de ser sócio da XP, a XP vira minha minoritária, a XP é sócia minoritária da Encore, quem é sócio da XP é sócio da Encore. E aí, então eu brinco que a Encore é uma empresa listada, né? Lá na Nasdaq, inclusive, chique, né? Então, Tal da equivalência patrimonial, né? Segundo os tá lá, analistas. tá lá. Pois é. Então, e o que é esse negócio que eu me preparei e tal para fazer, que depois a gente começou a executar a partir do dia 21 de maio do ano passado, né? Ah, e por que isso deveria ser feito num ambiente mais de liberdade, mais independente do que lá na XP, que não tenho nada para reclamar, sempre fui muito independente lá. Porque eu queria perpetuar
o jeito que a gente gosta de olhar para a bolsa, o jeito que a gente gosta de olhar para investimento. E adicionar algumas modernidades, que é o que eu vou contar também. Tecnologia, esse tipo de coisa. Que daria pra fazer no XP, óbvio que dá, mas a XP é uma empresa grande, consolidada, difícil, né? Você tem que pegar budget, você tem que... Aqui não, aqui é a gente, bora, vamos testar, vamos. Que são essas coisas, né? Eu A acho que primeira... aí, deixa eu falar uma coisa, eu acho que a gente está chegando na nossa terceira pergunta. Porque o que eu É, ia perguntar para você é exatamente isso, né? Fazendo a minha lição de casa, como não poderia ser diferente, eu me deparei com um case muito interessante, né? Assim, a gente percebe o cuidado, o carinho, como esse negócio que você está montando, ele tem todo um sentido, né? Toda uma amarração. O meu filho mais novo é designer, né? Pela legal. ESPN, eu estava vendo até a construção do logo de vocês, né? Que coisa bonita, que coisa cuidadosa, assim. Eu fiquei muito bem impressionado. Eu, como pai de designer, acabei Que criando legal. um outro olhar, né? E vi que esse logo de vocês ficou muito bacana. Parabéns, aliás. Obrigado. Bom, vocês E é estão no, isso. vocês estão numa posição de vanguarda, né? E num segmento que, apesar de você dizer que de fato ele não é tão competitivo por conta dos capazes, mas a gente sabe que é, né? Tem sim, de Tem fato, muita asset. Isso é exata, verdade, tem né? muita asset. A gente tem um mercado aí que tem um nível de competitividade. Você tem falado muito aí sobre vieses comportamentais, sobre gestão sem achismo, né? E todo esse processo de estruturação da Encore, né? Queria que você Uhum. falasse desse pacote, né? Como é que foi a É isso. construção desses valores? O que quer dizer exatamente isso? E que, a meu ver, olhando não somente como um distribuidor de produtos financeiros, mas até mesmo como um investidor, eu vejo aí um caso muito peculiar e que, quando a gente pensa em investimento, que não dá para pensar em investimento sem pensar em diversificação, quando a gente ouve, analisa tudo isso, que é o que eu gostaria de compartilhar com as pessoas agora, assim, tudo se torna muito atraente, né? E é disso que eu queria que você falasse para a gente. É isso, e isso vai no. Você tem razão, essa pergunta vai muito junto com a anterior, porque é exatamente em relação às coisas que a gente quis colocar como pilar aqui e que a gente foi construindo a partir do dia 21 de maio do ano passado, que são basicamente quatro coisas. Eu vou passar rápido nas quatro e a gente entra em algumas se você quiser. A primeira, que tem muito a ver com ser independente, é ter uma transparência total, absoluta. Hoje em dia, até por ter muita asset, eu sinto muito que a pessoa lá na ponta, né, o cliente do assessor, aquela coisa, ele olha para aquele tanto de fundo, né, é um nome e um número, e ele olha para aquilo ali como uma caixa fechada, né, e distante dele, ele não entende por que está subindo, por que está caindo, e é realmente muito difícil, né. Então a Encore tem a ideia, a vontade de ser o mais transparente possível, de que o cara lá na ponta fala assim, olha, esses aqui eu não sei, mas esse aqui eu entendo um pouco porque que está subindo, porque que está caindo. Esse é um sonho que a gente tem aqui. Por quê? Porque se e a gente erra, a gente perde dinheiro. Tá, né? Se a gente estiver indo mal e a pessoa lá na ponta entender por quê, e falar assim, não, mas isso aqui faz parte de uma estratégia que é assim, assim, ela fica confortável em manter o dinheiro, em deixar o dinheiro lá. E é o que a gente precisa, é ter o dinheiro por longo prazo. Eu não tenho a menor ideia de como é que faz para ganhar dinheiro no curto prazo, tá? Não sei. Eu talvez não saiba nem como é que faz para ganhar dinheiro no longo, mas eu acho que no longo talvez eu saiba. No curto eu tenho certeza que eu não sei. E essa transparência tem muito a ver com várias coisas que a gente gosta de fazer, como por exemplo o que eu chamo de ativismo propositivo, né? Tentar ajudar as empresas a serem melhor, né? Tipo, seja colocando um conselheiro lá, ou seja até defendendo nossos direitos quando acontece algum caso de briga, que obviamente o nosso dever fiduciário é com o nosso cliente, então essa independência, essa liberdade permite que a gente possa fazer isso com absoluta tranquilidade. Aliás, você viveu uma experiência assim lá na XP, né? Sim, Exatamente isso como você e descreve, é né? por isso que eu deixo bem claro que eu tinha total liberdade na XP, tá? Total independência. Apesar de ser um grupo, né? Porque Claro, muita gente acha que não necessariamente era. E eu falava, não, fica tranquilo, aqui depende sim. Aí tem as provas. sim, sem dúvida. Sei lá, a gente fez, sei lá, uns 5, 6 ativismos lá nos últimos anos, desde ativismos mais propositivos como o da Via Varejo, que a gente chegou, entrou na empresa, eu tive que ir até pro conselho e tudo aquilo. Eu não gosto muito de ir pro conselho de empresa, não, tá? Eu acho que tem gente melhor do que eu e com mais tempo que eu. Aí a Mas nesse caso eu modéstia é precisei. sua. Não, é verdade. Mas nesse caso eu realmente precisei. Eu já coloquei conselheiro em muitas empresas desde a época do Verde. Foram raras as vezes que fui eu mesmo. Eu já fui da Riachuelo, já fui
do Paranabanco, já fui da Via Verde, já fui de algumas empresas, mas eu prefiro colocar terceiros. Mas também teve, né, exemplos na XP de casos que a gente teve que defender o nosso cotista, né? Como, por exemplo, em Qualicorp, em Sanepar, em Copasa, e a gente fez, né? Isso, o nosso cliente da Encore pode contar, tá? Se tiver algum problema, muito provavelmente a gente vai lutar pelos direitos, o nosso dever fiduciário com o nosso cotista. Então esse é o primeiro ponto, transparência, e que o cotista sabe que pode contar com a gente para isso. Então a gente escreve uma carta mensal com um Aliás, a tema. última falando sobre Open Banking, um primor. Parabéns. Aliás, eu fui curioso, acabei de ver, porque eu escrevi essa carta sobre o Open Banking, porque eu acho que a competição, desculpa a digressão, mas acho que o ambiente competitivo vai piorar bastante, e eu acho que o Open Banking vai pegar no Brasil, apesar de não ter pego tanto assim no Reino Unido e outros lugares que ele começou, mas aqui um dos motivos que eu acho que vai pegar, eu escrevi na carta, é que eu acho que os bancos vão pagar para as pessoas pela informação. E essa carta viralizou, então muito amigo meu que recebe alguma coisa sobre o Open Banking me manda. E agora, uma hora atrás, um amigo meu me mandou que o Itaú ofereceu R$ 30 para ele se cadastrar lá para abrir os dados. O Itaú já começou a pagar para a informação. Então, acabou de acontecer, tem uma hora. Mas enfim, voltando. Então, essa é a primeira parte. Então a gente tem um videozinho mensal que a gente grava de 10 minutos, que eu vou te mandar para você repassar para quem você quiser, que eu explico Muito ali um pouco do obrigado. mês. E a ideia é ficar próximo. Ponto 1. Ponto 2 é o que você falou sobre os vieses. Esse é meu assunto preferido, você sabe. E Qualquer paper, é muito legal, né? Porque é um é muito tema legal. realmente fascinante, né? Né? Como o ser humano é previsivelmente irracional, né? Aquela historinha lá do Axiomas, só para fazer uma pitada aqui, aquela história do Axiomas Zurique, né? Do cara que ficava no cruzamento em Manhattan gritando show, 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 até que um dia um guarda que observava ele todo dia, não se contendo de curiosidade, perguntou para ele, mas afinal de contas, né? O que você está fazendo aí? Eu estou espantando as girafas. Aí o guarda virou para ele e falou, mas espera aí, nós estamos em Manhattan não tem girafa. Ele falou, viu como tá dando certo, né? Viu como eu sou O bom? ser humano é campeão em criar essas correlações. Fala, isso aí é um então, muito interessante. Fala sobre isso aí pra É gente. muito legal. O axioma que a gente tem aqui na Encore é, sabendo que o ser humano reage aos vieses, né, reage a fatores comportamentais e tal, se a gente souber que eles existem e atuar contra, a gente está melhor que a média. Simples como isso. Então aqui todo mundo estuda bastante. A gente tem um clube do livro aqui. O do mês passado foi o Montier, da Little Book of Behavioral Investing. A gente tenta fazer com que a empresa inteira seja ligada na questão dos vieses. Porque não só na gestão do fundo, mas também na gestão da empresa. E por quê? Sim. Porque você quando está sofrendo um viés, você não sabe, por definição, senão você não cairia, né? Então, o que é uma das coisas importantes, além de você conhecer o viés e tal, e tem algumas regrinhas que a gente faz para tentar não cair, também é muito importante que as outras pessoas te chamem a atenção. Ô, Braga, olha a dissonância cognitiva aí. Ô, Braga, olha o viés de confirmação. Então, as outras pessoas te chamando a atenção, a chance de você cair fica bem menor, né? E aí, de novo, se a gente for bem em eliminar esses viés, a gente está melhor que a média. Ponto 3. Outra coisa que foi muito da construção ali desse período que... Aquela história, né? Quando trocar o pneu com o carro andando é muito difícil, né? Mas quando você para o carro, é a melhor hora para você trocar o pneu ali, né? Então a gente aproveitou que estava na construção da Encore, não podia começar o fundo, porque estava fazendo todo o processo burocrático, a gente olhou para processos e no mundo inteiro. E também das assets das pessoas que vieram, né? Aqui tem gente que foi da Apex, da SPX, da Capital, da Miles, alguns que foram da Constellation, do BTG. Aqui tem gente de vários lugares, né? E é óbvio que a gente nada melhor do que pegar as melhores da XP, óbvio, nada mais correto do que pegar as melhores práticas desses lugares que as pessoas vieram. Mas além disso, também a gente olhou para um monte de assets lá fora. E eu fiquei bem impressionado e fazendo meia-culpa, né? Como as assets no Brasil são ruins de processo, me incluindo, tá? Aqui a gente está com a pegada de ter processo para tudo. Então, lá na engenharia de produção tem aquele PMBOK, né, que é o Project Management Body of Knowledge, que é um livro que a galera escreve os processos. Aqui a gente tem os princípios em core, Body of Knowledge também, que a gente escreve tudo. Como a gente paga, como é que a gente contrata, como é que a gente faz reunião, como é que a gente faz um debate. E isso também entra na análise das empresas. Aqui a gente matou essas análises tipo PowerPoint, sabe? Tipo, fazer um PowerPoint, porque o analista pede mais tempo deixando o PowerPoint bonito e tal, e só com os pontos que ele quer forçar ao lado. Aqui não. Aqui a apresentação de case é um framework grande quando eles têm que preencher com todos os pontos para todas as empresas. Aí ele manda para todo mundo, senta e discute aquilo ali. E aquilo ali garante que ele viu bastante
coisa. Então a gente aqui está com um processo, inclusive a gente transformou minimizações de vieses em processos, né? Que Como, legal. por exemplo, a gente anota tudo, que é para evitar o hindsight bias. Então a gente tem um Evernote aqui que é carregadíssimo. Esse framework de análise mesmo. Daqui a 5 anos, você me perguntar, falou, Braga, o que você acha de Renner? Eu vou ter 5 anos de framework preenchido. A gente achava isso, aí veio para cá, veio para lá. E isso faz com que a honestidade intelectual seja muito maior, porque a gente sabe exatamente o que a gente achava. Sim. Porque se você não escrever, e não é desonestidade intelectual, não, é que nós somos seres humanos, mas assim, o seu É da nossa cérebro, natureza, né? exato, ele prega, ele faz uma ilusão de ótica mental que você realmente acreditava que deu certo, na parte certa, e ignora os erros. Enfim, então a gente está muito focado em processo. Quarta e última coisa, e aí a gente entra em alguma que você, qualquer uma que você queira, e essa novidade até para mim, eu estou adorando, estou realmente bem impressionado, é tecnologia, é o quant, é o quantamental. Basicamente, eu tinha essa ideia já de fazer isso faz um tempo. Quando a gente saiu para montar a Encore, o Alexandre Bagnoli, que tinha vindo da Constellation, que é um dos analistas um dos sócios aqui mais seniors, ele falou assim, pô, João, eu tenho o cara perfeito, cara, que é o Gui Silva. O cara estava lá na Constellation, ele formou no ITA Magna Cum Laude. Falei, pô, traz esse cara, vamos bater um papo com ele. E aí, o cara é mega animado com essa história de realmente empreender, de construir com a gente, e veio, ele já trouxe mais um amigo, que é o Francisco Muniz, também formou com média 9 no ITA, que estava na Goldman. Depois chamou mais um cara, que é o Jardim, que estava na aí é polielétrica, aí eu fui mais corporativista. É E o tipo a que é seleção essa área? brasileira, né? Você está Cara, fazendo. eu fiquei, assim, eu tô muito feliz de ter sócios como desse nível aqui. E que é a ideia? O que a gente está fazendo? Assim, o jeito tem aquele jeito simples de explicar que são as buzzwords, né, que todo mundo fala hoje em dia, e é bem isso mesmo, a gente tenta, que é o web scraping, né, para pegar informação por aí, o big data para tentar fazer correlações, tudo aquilo ali, a inteligência artificial, a gente já tem tentado usar algumas coisinhas, a gente ainda está apanhando um pouquinho, mas a gente já tem usado algumas coisinhas para pegar. Outro dia a gente foi bloqueado do Instagram, enfim, porque a gente está tentando pegar as coisinhas ali. E também um lado de tentar usar a parte quantitativa mais comum, né? Porque essa parte que eu estou falando, que tem muito a ver com nowcasting, né? Que é pegar informação para ajudar seres humanos de carne e osso a tomar decisões, né? Tipo, a falar, olha, eu estou vendo aqui só que de um jeito que o ser humano sozinho não conseguiria. Então, usando tecnologia para isso. Esse é o quantamento. Isso é muito legal e isso é bem vanguarda no Brasil, pouca gente que faz, tá? E tem o outro que é um pouco mais comum, que é o quant mais puro, que é momentum, fatores de estilo e tal, que a gente também faz, a gente também conhece, e que não necessariamente a gente coloca, a gente gosta sempre de ter um dedo humano ainda, não deixar só, como alguns outros fundos fazem muito bem, tá? Eu não tenho, eu sou pragmático, tá? Eu acho que não existe um jeito de ganhar dinheiro na bolsa, que é Sim. só o computador operando. A gente já tem olhado para coisas desse tipo, mas a gente ainda gosta de ter o ser humano para tomar decisão. Mas olha, eu sou pragmático, cara. Se algum dia a gente achar que o robô que tem que operar, o robô que vai operar, tá? Então a gente quer ser um fundo que renda bem aí pro longo prazo para a Você, gente e para os cotistas. eu queria saber exatamente isso, né? Um dos vieses mais traiçoeiros que tem, eu tenho bastante tempo de mercado, comecei em 86, é a experiência, né? Roberto Carlos, na sua sabedoria de rei, ensina numa das suas canções que quem sabe menos das coisas sabe muito mais que eu, né? Eu entrei num ano em que eu fui batizado aí com a Monday, a Segunda-feira Negra, né? Black Monday, em 1987, e a Moratória do Brasil. E lá, mais ou menos para o ano 2000, eu falei, bom, já vi de tudo, né? Aí veio um tal de World Trade Center. Aí eu falei, não, agora esquece, né? Agora eu sou caro, mas eu sei de tudo mesmo, né? Eu vi o World Trade Center, o que que falta mais eu ver? E aí veio o Subprime. Aí eu falei, não, agora zerei a vida, tranquilo, né? Quarentão aqui, já vi Subprime, já vi World Trade Center, moratória, já vi em tudo. Bom, vem a pandemia. É muito natural que a gente replique a nossa experiência imaginando que as coisas necessariamente vão se repetir. Esse, se eu não estiver enganado, são um dos vieses. Sem dúvida. Como é que é esse, talvez, dilema? Eu não sei se isso é contraditório ou complementar, se é convergente, mas como é que é lidar com essa fórmula em que nem você pode menosprezar a sua experiência, a sua trajetória,
os fundamentos, o manual, mas ao mesmo tempo está diante de um mundo que cresce, que o conhecimento cresce de forma tão exponencial e que existem combinações que sequer a gente hoje imagine. Como é que é Isso, lidar com esse dilema aí? mas isso tem a ver com vários vieses, e você tem total razão. Desde o viés de disponibilidade, né, que você viveu uma situação e você acha que sempre é repetida daquela forma que você viveu, né, que você acredita e que não é necessariamente verdade. Até uma outra coisa que é muito curiosa, né? Ah, aqui na Encore a gente sempre fica falando do Visiate. O que é o Visiate, né? What you see is all there is. É um conceito do Kahneman, que basicamente ele fala o seguinte, né? Qualquer decisão que você vai tomar na sua vida, casar, comprar uma bicicleta, virar à direita na Faria Lima, ou fazer um investimento no fundo, você toma baseado no que você está vendo. O que você está vendo é tudo o que existe, né? Então, qual que é o nosso segredo aqui para tentar errar menos? É tentar ver mais. Parece meio bobo, mas é dificílimo. Por quê? Porque Sim, no claro. momento que você toma uma conclusão, que é o seu caso, né? Eu acho que vai dar ruim porque eu já vivi isso. Cara, depois que você botou na sua cabeça aquilo ali, esquece, nada tira, né? E aí é até pior, se você aí entram dois vieses conflitantes na sua cabeça. Se você ouve, você só vai buscar ouvir ou ler coisas que confirmem com o que você pensa, que é o viés de confirmação, confirmation bias. Já as coisas que discordam, que mostram um outro lado e que vão contra o que você pensa, afetam chamam um outro viés, que é a dissonância cognitiva. Você dá um trem ruim, uma coisa ruim no seu cérebro, você quer ignorar aquilo, né? Então, antes de você tomar uma conclusão, né, você tem que estar muito aberto, muito para você não cair na disponibilidade, não cair na dissonância cognitiva, não cair no confirmation bias. Então, como é que a gente faz para tentar minimizar um pouco esse viés? Primeiro, sendo horizontal. Sendo horizontal, às vezes você está muito afetado por uma experiência sua e tal, mas a outra pessoa do seu lado não. Então, outro dia, a gente estava discutindo o Mercado Livre e o Luiz Bomentri, que é nosso analista de tecnologia, virou para a Adélia, que é nossa analista de utilities, e falou: Adélia, vai comigo na reunião? Por quê? Não, porque talvez eu já estou meio afetado, né? Pô, maravilha. Então, ser horizontal serve para isso. Para você sempre ter uma visão que não necessariamente já tem o pré-carregado o viés que a pessoa tem, né? Mas tem várias outras. O framework, por exemplo, que eu citei, né? Que você é obrigado a passar por todas aquelas perguntinhas. Por que você é obrigado a passar por todas as perguntinhas? Porque assim você vai se obrigar a responder coisas que a dissonância cognitiva não deixaria você responder. Vou dar um exemplo. Uma das perguntinhas é: quem discorda de você fala o quê? Eu quero saber, quem discorda de você? E aí, essa pergunta essa pergunta é dificílima para as pessoas responderem, né? O cérebro não deixa, o cérebro fica lá, putz, né? Eu quero fugir da. Eu sei que as pessoas vão responder essa pergunta de qualquer jeito. Pensa isso, mas eu discordo. Legal. Então, tem mais uma perguntinha, que é o seguinte: descreva o seu esforço para encontrar a opinião dissidente, a opinião que discorda de você. Né? Beleza, eu liguei lá para o Marcelão, que me falou para falar com tal asset que está short no papel. Se você me falar exatamente o que você fez para achar aquela opinião divergente, eu acredito na opinião divergente. Né? E aí o cara realmente prova que ele foi atrás, ele fez um trabalho para minimizar a dissonância cognitiva. Então é isso, são exemplos de processos que minimizam vieses, e é assim que a gente tenta fazer. E tem vários outros, só para citar mais um. A gente, todo dia aqui, imagina que a gente acabou agora, né? São 6:30 da tarde nessa hora que a gente está gravando aqui, né? O mercado já está fechado. Eu imagino aqui, que aliás acabou de chegar o e-mail aqui do Leonardo Costa, nosso CEO, com a cota do dia e tal. Então, agora, olhando para esse e-mail, eu falei assim: beleza, acabou o dia, eu vendi a minha carteira inteira. Eu não tenho mais nada. Estou zerado. Amanhã de manhã eu acordo e venho trabalhar, faço esporte de manhã, que eu gosto de fazer esporte de manhã, e venho para trabalhar, e aí eu penso: oba, ganhei uma asset de presente chamada Encore do zero e eu tenho que montar uma carteira do zero. Por que eu faço isso? É óbvio que eu não vendo a carteira e recomo no dia seguinte, é só um exercício mental. Por quê? Minimização de viés de status quo, para tentar minimizar aquela posição que está no fundo só por estar, né? Aí beleza, aí eu Aquela posição realmente... que eventualmente você está carregando porque ela está lá, mas só talvez um papel que se você estivesse fora, você talvez Você não não entraria. não entraria. Duas coisas, isso sem dúvida, né? Tipo, você não coloca papel que você não estaria simplesmente pelo status quo, mas também ajuda no sizing. Às vezes o tamanho da posição está errado. Se você fosse começar a posição do zero, você não teria daquele tamanho.
Sim, né? é muito Essa é comum. Às outra vezes a coisa. gente vê isso, né? O fundo ele determina um determinado tamanho da posição, o mercado vai andando a favor, aquela posição vai crescendo proporcionalmente, e ainda que eventualmente você tenha pré-limites estabelecidos, mas como está o vento a favor, vai deixando, né? E isso não Eu já ser, cometi esse erro. Eu né? cometi Não, esse e é erro super recentemente. recorrente, né? Eu A co- pandemia eu acho que pegou muita gente assim, né? Que vinha Exato. posicionado com algum nível de concentração num ativo que vinha muito bem, mas diante de uma situação totalmente inédita, né? A gente não tinha um registro que permitisse até uma comparação, né? Talvez a coisa mais remota fosse a gripe espanhola, mas um environment tão absolutamente diferente que é uma comparação até meia esdrúxula, né? Não É cabia. isso. Eu cometi esse erro exatamente com o Via Varejo agora no começo de 2019, no começo de 2020. Acredite, é um erro que eu não cometo mais, cara. Aprendi bem ali. Então é isso, é mais um. Pô, João, mas você não conhecia o Viagem de Status Quo ali? Conhecia. E tentava fazer esse exercício. E mesmo assim eu caí. Porque eu procurei um conforto cognitivo no fato de que o varejo tinha subido muito, então a posição maior era passiva, não era. Ela cresceu de forma passiva. Errado! Errei! Tinha que ter Sim. vendido, tinha que ter reduzido. A gente até reduziu, tá? Eu tinha que ter sido mais agressivo na redução. Enfim, então é isso. A gente botou tudo isso por escrito. Até porque quando você. Essa é mais uma questão de viés. Quando você bota por escrito, o seu compromisso com aquilo ali aumenta. Né? Tem um exercício, eu não lembro em que livro que eu li isso, mas é um exercício super curioso dos americanos que eram presos na Guerra do Vietnã. E o pessoal que prendia, né, o pessoal pedia para fazer, galera, quem aqui quiser voluntariamente escrever uma carta, a gente dita aí o que você tem que escrever, uma carta falando bem do comunismo e mandar lá de volta para suas famílias, a gente dá uns benefícios aqui, vai ter mais almoço, sei lá. Legal, uma galera topava, a outra não. Beleza. A guerra acabou, todo mundo voltou para casa. Depois de anos, fizeram uma pesquisa com essas pessoas sobre o que elas achavam do comunismo. E as pessoas que escreveram falando bem tinham uma propensão maior a achar o comunismo menos pior do que as outras. Olha Pessoas com a mesma educação, do mesmo lugar, lutando pelo mesmo lado, umas pararam para escrever um papel e as outras não. Né? Então, talvez um prenúncio da síndrome de Estocolmo, né? pois é. Mas o fato é, escrever aumenta seu compromisso com aquela tese. Por isso que a Sim, o gente que aqui é tem uma mania de. palavra falada voa com vento, né? O que fica Exatamente. Verba registrado, volante, né? como diria o presidente. É exatamente, o que está escrito está registrado. Num desses vieses aí que você havia comentado, né, que é o quão hermético nós nos tornamos a opiniões distintas, eu acho que é um pouco daquilo que a gente está vivendo no Brasil. Essa semana aí, nós tivemos uma cena, eu acompanho política há muito tempo, e acho que foi uma cena inédita, né, de todas as CPIs que nós tivemos no país. Nós nunca tivemos um caso em que o relator e membros da CPI simplesmente se retiraram porque se recusavam simplesmente a ouvir quem pensava diferente daquilo que eles acreditavam. E eu acho que, ainda que a gente possa fazer essa escolha no nosso dia a dia, eu acho que no exercício do parlamento, que é o ambiente que se fala, né, ainda mais num ambiente de inquérito, né, que é quando se pergunta, eu acho que isso exprime muito bem isso que você falou. Bom, eu não vou perder a chance, né, tendo você aqui com a gente, né, de tirar uma casquinha aí e ver qual que é a Prazer. impressão que você tem, né? Bom, a gente está vivendo uma grande polarização que toma muito espaço no nosso noticiário, mas aqui e ali a gente vai vendo também algumas notícias que, a meu ver, são importantes, relevantes e acabam não tendo a divulgação que deveriam ter, né? A gente tem a questão dos marcos, né? Especialmente o marco do saneamento, né? O Brasil é um país continental, mais de 200 milhões de habitantes, 90 milhões de famílias sequer tendo acesso a saneamento básico, então acho isso de uma relevância enorme, né? A InfraWeek, mais recentemente, né? Um sucesso, né? Nós encaminhamos recentemente aí a reforma da Previdência, acima das melhores expectativas, né? Se a gente lembrar em ordem de grandeza, na época do Temer, o mercado trabalhava com alguma coisa ao redor de 400 bilhões e nós fizemos uma reforma acima de 1 trilhão. Lamentavelmente, boa parte da economia que faríamos, a pandemia consumiu. Mas, enfim, nós temos aí um mosaico de algumas notícias que talvez possam ser positivas. Eu queria saber de você o seguinte, se nós formos fazer aí uma comparação entre o que nos chega
de complexidade política, numa democracia que é jovem como a nossa. Mas, em contrapartida, com esse mosaico desses avanços, autonomia do Banco Central para incluir aí, queria uma ideia tua em relação ao mundo, claro, né? O que vai ser esse mundo pós-pandemia? Eu sei que é uma pergunta ampla, mas especialmente em relação ao Brasil, se vocês, fugindo de todo e qualquer viés possível, né? Que acho que é a essência da casa, mas como é que é, assim, de forma geral, qual é o view que vocês têm? Vocês são mais otimistas, mais pessimistas? Qual é o cenário provável que vocês trabalham? Legal, vamos lá. E já começo falando que assim, a gente aqui, é, quando o assunto entra em política, quando o assunto entra. Cara, eu sou mega pragmático, assim, eu não tô nem aí para quem é. O que me importa e meu compromisso, meu dever é o que faz a bolsa subir, o que faz a bolsa cair. Eu sou O pragmático nesse mercado, nível. o mercado ele é amoral, né? Até porque quem gera recurso Exato. tem que gerar riqueza e alfa, né? É exatamente. Eu Gerar tô no alfa. mercado já. Eu tô no mercado tem 20 e poucos anos aí, né? 21 anos, sei lá. Já peguei governo para lá, governo para cá, já peguei impeachment, já peguei um monte de coisa aí, né? Já tive cliente de fundo de pensão, já tive cliente, enfim. Então, eu sempre falo, cara, eu sou pragmático. Tá? O que faz a bolsa subir, o que faz a bolsa cair. E digo mais. Vou contar uma história. Ah, em 2010, sei lá, no Joesley Day ali, eu tava mega otimista. Mega otimista. Eu Se tinha eu não contagem estiver de voto. enganado, 17 de março ou Não, era 17 de... maio. Era maio. 17 de maio Ah, de de maio, é. 2018. 18 ou 17? Acho que 18, 17. 18, 18, 18? 18. É isso. E aí, eu mega otimista. Era 18. Eu mega otimista com o Bolsa. A gente tinha contagem de voto de Previdência pô, tipo, tava sobrando 20 votos. A gente tava mega, peito aberto, 100% net long, com tudo. E aí vem o juiz ali, né? Tomei aquele -10 na Tem que cabeça, até manter no dia, isso aí, hein? no dia seguinte até saí correndo, fazendo umas posições, trocando, indo para dolarizada e tal, até rediei o fundo bem e tal, foi até bom, depois a gente recuperou bem. Mas ali foi horrível, né? E, Sim. e, e na, e eu fiquei pessimista. Eu falei, meu, especialmente no long bias que eu tinha na XP e tenho aqui na Encore, cara, minha primeira tarefa antes de tentar ganhar é não perder, né? Porque se você cai 50%, você tem que subir 100 para voltar onde você estava, né? E é muito difícil subir 100. Então é melhor não cair, subir 10, né? Eu sempre tenho muito isso claro na nossa cabeça aqui. E aí, então, e a gente entrou, eu estava super otimista, a gente entrou numa nuvem que eu não sabia nem se ia ter presidente ou não, né? Esse era o tamanho da nuvem. A primeira coisa que a gente fez foi pegar o fundo que estava 100% net long e jogar para 30% net long, assim, bela defesa. Primeiro eu defendo, depois eu parar para pensar. Foi a primeira coisa que a gente fez. E eu estava em Nova York até, era quarta para quinta, quinta para sexta eu voltei pro Brasil. Na terça-feira eu fui jantar aqui com um cara chama Ajay Shapur, é um cara brilhante, ele é o estrategista de tudo que é Ásia e mercados emergentes da Merrill Lynch, do BofA, do Bank of America. A gente foi jantar. O cara que sempre quando tá por aqui eu gosto de bater um papo. E eu já cheguei no jantar falando assim, meu Deus do céu, AJ, eu tô mega pessimista. E agora, porque eu tava indo tudo tão bem, de repente vira o jogo, ai meu Deus do céu. E ele falou assim, João, it's the emerging market, stupid. Falou, obviamente é próximo, né? Falou, cara, é mercado emergente, ô estúpido. Você tá preocupado com o risco político? Cara, o Zuma, o Erdogan na Turquia, o Zuma na África do Sul. Cara, ambiente de volatilidade política é o que é esperado de um país emergente. É o que Então, gera assim. até oportunidade de ganho, né? Exatamente. Então eu sempre gosto de contar essa história porque eu lá, mega pessimista, eu falei, João, olha o global. O cenário não podia estar melhor para mercados emergentes do que agora, naquela época, né, nessa época. Né? E você vai vender porque você teve um probleminha. Esquece, essa é a maior oportunidade de compra. E ali aconteceu uma coisa que foi muito curiosa, né? Os locais venderam e os gringos compraram muito e ganharam muito dinheiro após o Wesley Day, comprando com a visão global. Aí vamos trazer para agora. Agora você tem um ciclo de commodity super bom, o que deveria ser maravilhoso para nossa moeda e para nossa economia. Né? Você tem um reopening global, né? Economias globais crescentes e convergentes ao mesmo tempo, né? Que é muito forte. Isso é Sim, bom para risco, isso é bom para países como o nosso. Né? Você tem o próprio PIB brasileiro aqui, foi uma clara surpresa positiva, tá? sim. Muita revisão Caímos para cima. menos do que as piores expectativas e Então, subimos mais do que as melhores expectativas, né? isso, assim, há 2 semanas atrás,
você pegava os bons economistas aí do sell side, dos bancos, né, do Bank of America, Itaú e tal, todo mundo esperava 3 e tantos para PIB esse ano, agora já está em 5 e tantos e tem gente esperando 6. Isso não tem como dizer que não foi uma surpresa positiva. Tanto que a bolsa subiu e olha que eu estava até um pouco defendido no fundo, nem peguei tanto assim essa alta, e mesmo assim eu acho que eu errei, eu acho que a bolsa acertou em subir mesmo, porque tem motivo, né? Essa visão de PIB, você olha lá o default do PIB, você olha essas coisas, você fala, meu, o problema fiscal está um pouco menor do que todo mundo esperava 2 meses atrás. Então, até um risco aí para ver se o pessoal não faz, para ver se o pessoal não usa esse benefício para uma coisa meio ruim. Mas enfim, então se olha para esse tipo de coisa, e de novo, especialmente commodities, né, porque os termos de troca, né, o preço das coisas que a gente exporta, tudo aquilo ali, está num nível assim, altíssimo, né? E até agora está altíssimo com o dólar a 5,80, né? Agora pelo menos o dólar já foi para R$ 5, que ainda, olhando para termos de troca, ainda não me parece errado, não. Enfim. Né? Câmbio é a coisa mais imprevisível, mas assim, certamente o nível de crescimento e o nível de termos de troca talvez indicariam que o real ainda tem mais para andar, para valorizar. O dólar para desvalorizar, né? Então, se olha para isso aqui tudo, eu fico, eu não tenho como eu ficar pessimista. Então, cenário global super bom, tudo aquilo aí. Tem algumas coisas que me fazem ficar um pouco. Então, se eu pego o meu long only, por exemplo, minha carteira de ações é 100% comprada, e o long bias, eu tô 70% net, que é o nosso nível neutro. E por que eu não tô 100? Aí vem o segundo ponto. No curto prazo, com essa alta da bolsa tudo aí, e o índice, o Ibovespa, ele é muito concentrado em alguns setores, por exemplo, em commodities e Sim. bancos. A minha visão para bancos, você sabe, é a do Open Banking, é que a competição vai crescer muito, e estou falando de agora. Assim, a fase 2 do Open Banking é 15 de julho, a fase 3 é 30 de agosto, é agora que você vai ver um ambiente competitivo crescer muito, né? Como eu te falei, hoje um amigo meu me mandou o Itaú pagando R$ 30 para ele abrir lá as informações do Open Banking, para trazer as informações dos outros bancos lá, que você pode escolher, você tem um formulário lá, você entra lá em meu.itaú/cashback, você entra lá e escolhe os bancos que você quer que a informação vá para você e tal. Enfim, então isso vai fazer com que o ambiente competitivo fique bem grande, e aí eu não sei se isso, para mim não tem nada pior para uma empresa ou para as ações dessa empresa do que competição. Então banco eu tô um pouco, eu não gosto. Commodity, que eu gosto muito, né? Gostava, eu estou um pouquinho mais cauteloso, porque por alguns motivos. Primeiro que eu acho que a China está dando uma desacelerada. Isso já me faz ficar um pouco preocupado. E tem outras coisas, né? Tipo, a China está claramente deixando, avisando o mercado e deixando todo mundo a par do fato de que ela está bem incomodada com o patamar de preço de commodity. Essa madrugada mesmo o minério caiu Exatamente. 7%, porque a China atuou fazendo medidas restritivas em relação à especulação, esse tipo de coisa. E isso é óbvio que no final do dia, commodity é oferta e demanda, mas no curto prazo você tem essas dinâmicas de especulação que também alteram. Então, minério está com carinha de topo de ciclos. Celulose, o topo já foi faz até alguns meses. A gente vendeu o Suzano lá atrás, ainda bem, a R$ 73, agora está a 50 e tantos. Porque também a celulose também apresentava sinais de topo de ciclo. Como é que a gente pegava isso? Né? Tem um preço, enquanto a Suzano estava lá aumentando, chegando em $780 por tonelada na China, tem um preço chamado resale price, que é o preço que as papeleiras revendem a celulose que elas compram. E esse preço estava caindo. Eu falei, nossa, curioso, as papeleiras estão ganhando mais dinheiro vendendo a celulose do que fazendo papel. Pera aí, algo errado. A gente vendeu, foi bom. Era que nem no Commodity... passado as empresas de alimentos, sem citar nomes, né? Que ganhavam mais dinheiro vendendo dólar futuro do que vendendo frango, né? eu sei de quem você está falando. Mas É. enfim, e aí a commodity que eu estou mais otimista agora é o óleo, o petróleo, energia a gente está mais otimista. Mas então você pega lá, bancos eu estou bem cauteloso, e commodities na margem eu estou menos otimista. Eu acho que para o índice, para o Ibovespa no médio prazo aí, eu acho que chegou um pouquinho lá. E aí, como o mercado subiu e ficou calmo aqui e lá fora, a volatilidade caiu bastante. E a volatilidade é o preço do seguro, né? O preço das opções. Então eu comprei umas opções, comprei uns seguros aí. E aí, O geralmente, quando seguro tá acontece isso, barato porque não. Se tá caro é motivo para fazer, quando tá barato, mais ainda, né? exatamente. Eu sempre falo isso, né? Quem tem carro, quando eu vou falar, né? Agora tem algum tempo que eu não faço mais as palestras presenciais, né? Eu sempre falo, quem tem carro? Aí o pessoal levanta a mão. Quem tem carro e não tem seguro?
Aí é raro alguém levantar, né? Aí eu falo, pô, vocês já conhecem muito bem o conceito de fazer um seguro pro carro. É a mesma coisa no mercado. Eu não conheço Sim, ninguém que fez o seguro no carro para enfiar o carro no poste. sim, sem Faz porque dúvida. se Isso acontecer aí. algum evento, você está protegido. Então, geralmente, quando acontece o que está acontecendo agora, né? Falo, pô, João, você está lá otimista com a sua carteira comprada e você tem um seguro que protege 30% do fundo, né? O que você está vendo? Não estou vendo nada, não. Eu só comprei porque está barato. Então é isso. Então, a nossa carteira, a gente está 100% comprado no long only e tal. No long bias, a gente tem 30% de hedge em índice, porque eu acho que tem uma carteira que é muito melhor que o índice. Então, você olha para nossa carteira, ela tem nada de bancos, uh, um pouco de commodities mais concentrado em oil, em petróleo, e coisas bem correlacionadas bem diferentes do índice. É assim que a gente está posicionado hoje. Bom, ô, João, deixa eu falar uma coisa, cara. É impressionante quando o papo é bom, porque ele voa de uma tal forma. E olha, não parece, mas nós já estamos quase a 1 hora aqui falando. Então, assim, eu queria reservar aqui um espaço para suas considerações finais, né? E para deixar talvez a mais difícil das perguntas, né, que foram feitas até agora, que é a seguinte: Rolling Stones ou Beatles? Essa é mais fácil. Essa Qual pergunta é é? facílimo. Beatles Forever. Rolling Stones é uma bela banda. É tipo top 5 no mundo, Sim. vai. Top 5. Eu sei que você é um bitomaníaco, foi só uma levantada de bola, né? Aliás, eu Eu tenho que sou- agradecer você pelo seguinte: eu acompanhando as suas postagens no Twitter, vi que vocês têm umas salas temáticas, né? Temos, E temos, exatamente temos. por conta disso, a gente criou aqui na Nucleopar também a nossa sala temática, que é uma sala Ayrton Senna. Então, Ah, se quando legal. você estiver aqui pela Zona Sul de São Paulo, estiver aqui pro lado de cá, por favor, combina aqui comigo, vem tomar um café para eu te apresentar a nossa sala. João, Sou um grande fã. eu queria encerrar aqui o nosso bate-papo, abrindo aí para suas considerações finais, te dar os Legal. parabéns. Esse case da Encore, eu acho que é um case muito peculiar. Eu, como assessor de investimentos, né, eu ouvia você falar, e eu costumo dizer para meus clientes que eu tenho duas grandes missões, né? Ajudá-los a proteger o seu principal como uma leoa que protege um filhote, né? E, na curva do tempo, tentar ajudá-los a gerar um alfa. E eu tenho certeza que, através da Encore, a gente vai conseguir ter acesso a produtos que vão nos ajudar nessa missão. Então, eu queria aí abrir para você fazer suas considerações finais. Marcelo, muito obrigado pelo espaço e pelo carinho de sempre aí. Imagina. Vamos ficar cada vez mais próximos. Vou aí na Sala Ayrton Senna, que eu também sou fã. E você também está convidado para conhecer que é a Sala Beatles, a Sala Rolling Stones, a Sala Led Zeppelin, a Sala Pink Floyd, a Sala Janis Joplin. Tem aqui todas com nome de banda. De novo, a gente está começando, né? E a gente criou isso aqui para garantir que a gente vai fazer isso para os próximos 40 anos, que é a minha meta no mínimo. E eu vou fazer um anti-marketing, né? Todo mundo que tem entrado já com a gente está começando, né? Um time que se juntou e tal. Lógico. E eu sempre falo isso, né? Eu tenho uma gratidão eterna para quem está confiando na gente nesse começo, como Entendo você, né? perfeitamente esse É, seu que, sentimento. exato, que, pô, tá ajudando a gente a construir o business das nossas vidas, né? Então, pra gente Sim. é muito importante, muito relevante, é gratificante. E aí, um pouco de antipropaganda, o que eu costumo falar pra galera, fala, não, mas tudo bem, mas bota pouco, não precisa botar muito, não. Bota pouco, né? Antipropaganda, né? Mas bota pouco, aquele pouco que se cair não vai te incomodar, Mas a né? ideia é essa mesmo, né? A gente buscar uma diversificação, né? Que E aí você bota e permita esquece. exatamente, que na curva. É isso. E cá para nós, né? Fugirmos dos Zé Cotinhas, né? Isso. Fazer esse trabalho que a gente procura fazer, explicando para os clientes, né? Que muitas vezes a queda de um fundo num determinado mês é algo que pode ser visto até como positivo, porque de repente está sendo implementada uma estratégia que está tirando proveito de um ativo que circunstancialmente, por um motivo não fundamental, está caindo ali, perdendo o seu Isso valor, e acontece aquilo muito. está fazendo ele se tornar até mais atraente, né? Eu sempre falo isso, essas descoladas de preço e fundamento que acontecem, É daí que a que gente tem que deixam a tirar gente. proveito, né? A gente fica mal aqui, por exemplo, no exato momento tem uma ação que a gente adora, que é o Mercado Livre, que caiu pra caramba. A gente fala, nossa senhora, eu olho pro micro, nada mudou, pelo contrário, tá tudo super bem. Aí a gente fica triste porque caiu e tal. Aí eu paro pra pensar, "Não, ainda bem que isso acontece.
Sim, Ainda sem bem, dúvida. porque É isso garante que eu tenho oportunidade. emprego. É. Exatamente. Isso garante que a gente Bom, tem e emprego. falando em Mercado Livre, o presentinho que eu vou encaminhar para você nos próximos dias aí, eu comprei por intermédio do Mercado Livre, eu espero que você goste. Então, agradeço duplamente pelo presente e por ter comprado da empresa que a gente é sócio. Tá bom, João, olha, muito obrigado pela sua presença, por esse bate-papo. Cara, eu sou seu fã, Somos. sou um dos seus seguidores lá no Twitter, sempre muito legal acompanhar o seu perfil, sobre todos os vieses, sobre tudo que você coloca lá, é sempre enriquecedor, tá? Eu, em meu nome pessoal, em nome da equipe da Nucleopar, em nome de todos aqueles que vão ter acesso a esse conteúdo, que em breve será postado em nosso canal, te agradeço muito pela oportunidade e espero que esse seja o primeiro de alguns outros papos que a gente venha a ter por aí, tá bom, João? Me chama que vai ser um prazer. Um abraço pessoal da Nucleopar. Contem sempre comigo e com a transparência da Encore. Aquilo ali é sério, tá? Me cobra qualquer coisa, viu? Não, fique tranquilo que eu sei que é isso mesmo. Grande abraço para todo mundo. Um E, de novo, muito abração. obrigado. Que é isso, João. Fique com Deus. Um abraço.